dias, amado pastor. Eu quero que você ouça com atenção tudo aquilo que o Senhor vai falar no meu coração e no seu coração. Amém? Senhor, o teu servo já está na tua presença. Mas eu não sei sobre o coração do meu irmão e da minha irmã e o meu coração. Será que nosso coração esta manhã está pressuroso de tal forma, preocupado que fechará para qualquer influência da tua palavra? Será que o meu coração e o coração do meu irmão estão distraídos a ponto de não se mover pela tua palavra? Senhor, acha esta manhã aberto o meu coração como terra maravilhosa. Prende-me à tua palavra, prende-me ao teu querer. Cativa-nos, ó Deus, e leva-nos cativos à compreensão da tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Usa teu servo como sempre. Amém, amém. Repita comigo, fala, Senhor. O teu servo ouve. Agora, quem não teve coragem, todo mundo junto. Fala, Senhor. O teu servo ouve. Amém. Pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. É um grande privilégio, obrigado, minha irmã. É um grande privilégio estarmos aqui reunidos nesta manhã. E eu gostaria de convidar os irmãos, em primeiro lugar, a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor. E que possamos abrir as nossas Bíblias no texto áureo de nossa lição. Hoje o Senhor nos deu o privilégio, nesta manhã, através do nosso pastor Gedeon, que nos incumbiu de ministrar aqui a terceira lição. Mas tentaremos, de uma maneira bem, não tão didática quanto o nosso pastor tem nos ministrado, e quem tem acompanhado os ensinos da escola dominical, tem visto o quanto o Senhor tem nos ensinado acerca desse tema, que é o tema principal da igreja, qual seja o evangelismo, não é? Nós temos essa incumbência de levar a palavra do Senhor, o Senhor nos designou para esse mistério, mas quem tem acompanhado o que tem sido ministrado aqui tem sido enriquecido espiritualmente e de conhecimento também acerca da palavra do Senhor. Amém? E para nós é um privilégio. Eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia, além do texto áureo que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, também colocasse o dedo aí no capítulo 5 de Mateus, versículos 10 a 12. Mas vamos ler 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e depois o texto de Mateus, que diz assim a palavra do Senhor: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos lá então para Mateus capítulo 5, versículos 10 a 11. Mateus capítulo 5, versículos 10 a 11. Todos encontraram? Amém? Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Podeis vos acomodar, fiquem à vontade na casa do Senhor. Meus irmãos, como introdução daquilo que o Senhor nos designou para falar esta manhã, através do Espírito Santo, nós temos aqui uma lição importantíssima para todos nós. Nós somos evangelizadores. Quando aceitamos a Cristo,
o primeiro motivo pelo qual nos motivou a estar aqui de fato foi exatamente a palavra do Senhor que trouxe sobre os nossos corações e em nossas vidas o convencimento do Espírito Santo. E através disso nós recebemos a quem? Recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Recebemos o Senhor como nosso Senhor. E recebemos também uma ordenança dele, de sermos pescadores de homens. É o título da nossa lição. De sermos homens que desempenhassem um ministério na face da terra. E não é um ministério qualquer. Quem ganha almas, a Bíblia diz que é sábio. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Quem ganha almas é sábio. E esse é o privilégio que nós temos. Se nós estamos aqui hoje, pense comigo, reflita. Se você está aqui hoje, é porque de alguma maneira alguém divulgou o Evangelho para você. Não é verdade? De alguma forma alguém ministrou a palavra do Senhor ao seu coração, de maneira que o Espírito Santo de Deus pudesse trabalhar e germinar esta semente e fazer com que você estivesse aqui hoje. Você talvez nasceu em um lar cristão, e que privilégio esse, nascer dentro de um lar cristão, ser ministrado pelos pais, estar exatamente colhendo os frutos daquilo que os seus pais plantaram em sua vida, mas vocês estão aqui hoje porque alguém falou de Cristo ao seu coração. E o Senhor nos deu essa incumbência, a incumbência de falar dele. Ele nos deu um propósito sobremaneira muito grande, um propósito elevado, que é o propósito de cumprir o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Nós temos esse privilégio. Então, a primeira lição que nós estudamos nesta revista da Escola Dominical, ela tem como resumo o seguinte: o Evangelho é um ato de amor e não um peso. Quando o Senhor nos incumbiu o propósito de exercer o evangelismo, seja ele sob qual ótica for, né? No seu trabalho, na sua família, junto aos seus vizinhos, o Senhor nos disse o seguinte: o evangelho ministrar o evangelho é um ato de amor e não um peso. Eu tenho que encarar isso em minha vida. Eu tenho que assumir esta posição que, do mesmo modo como fui alcançado pelo amor de Deus, as outras pessoas também precisam ser alcançadas. E isso é um sentimento que eu tenho que cultivar em meu coração. Como é que eu cultivo esse sentimento? Como é que eu faço com que isso seja visível em minha vida e que outras pessoas sejam alcançadas? Somente através do meu discipulado pessoal. Se eu quero discipular alguém, se eu quero falar de Jesus a alguém, eu preciso ter o que falar para alguém sobre Jesus. A segunda lição nos diz o seguinte, que evangelho é um ato de privilégio. Nós temos o privilégio, irmãos. Há uma canção, não sei quantos aqui conhecem, mas ela diz assim, a letra do autor, ela foi muito feliz. Há tanto a fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma habita em mim. A cura para a alma de pessoas habita em você. A palavra do Senhor habita em você. O Evangelho habita em você. O conhecimento da verdade habita em você. Então você tem a cura. Quantas pessoas estão doentes ao seu redor? Quantas pessoas estão carentes de uma palavra, de um apoio, ou quem sabe até de algo maior, talvez uma ajuda social que você tenha que dar, mas a palavra do Senhor está em você. A palavra do Senhor está em sua vida. Você carrega a marca do Rei. Você carrega a marca de Cristo. E o mundo que está ao seu redor tem que conhecer a Cristo. E você tem esse privilégio, meu amado. Você tem esse privilégio, minha amada, de falar de Jesus. Mas a lição de hoje, ela vai trazer para nós os obstáculos que a igreja primitiva enfrentou para divulgar o Evangelho. E não foram quaisquer obstáculos. Foram obstáculos enormes,
obstáculos relacionados à cultura, obstáculos relacionados à doutrina, obstáculos relacionados aos mais diversos tipos de pessoas que às vezes não queriam ouvir falar sobre Cristo, criavam certa resistência, mas a igreja primitiva foi e é uma referência para a igreja moderna. A igreja contemporânea tem muito que aprender com a igreja primitiva. Nós temos em nossas mãos diversos meios, e os obstáculos eles podem ser superados, mas imagina você, a igreja primitiva, com inúmeros obstáculos, com inúmeras situações de oposição ao crescimento da palavra, eles, de uma maneira muito proativa, e é claro, envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, puderam falar para gregos, para romanos e para os próprios judeus, de maneira que o Evangelho alcançou confins da terra. O Evangelho chegou no Brasil, irmãos. O Evangelho saiu lá da Judéia e veio para o Brasil. Saiu da Judéia e foi para os Estados Unidos. Foi por toda a Europa, por todo o continente africano, enfim. O Evangelho alcançou os confins da terra. Exatamente porque pessoas souberam, através do Espírito Santo, superar os obstáculos. E talvez um grave erro que eu e você tenhamos ou pensemos ao estudar a história cristã é exatamente imaginar que aqueles primeiros irmãos que tiveram um contato muito mais profundo com Cristo, que viveram na época de Cristo, que foram contemporâneos a Cristo, a gente poderia achar que foi muito fácil para eles. Mas nem tudo foi tão fácil assim. Nem tudo foi tão simples assim. Cada tempo, cada era tem os seus desafios. E nós estamos numa era presente em que também se encontram desafios. Eu tenho uma visão pessoal acerca da era presente. E eu vejo que a era presente há uma questão que você pode servir a Cristo. O evangelho que tem sido pregado você pode servir a Cristo, mas você não precisa se comprometer inteiramente com Cristo. Você pode vir à igreja, você pode viver a sua vida normalmente e estar na igreja. E na verdade não é isso. O evangelho ele tem muito mais do que isso para nos oferecer. A palavra do Senhor tem muito mais do que isso para oferecer. Embora seja totalmente improdutivo, nós compararmos a época presente, ou as facilidades que temos no presente, com a época da igreja primitiva, as circunstâncias elas são totalmente diferentes. E os cristãos naquela época eram vistos como pessoas antissociais, como depravados, como pessoas que não tinham uma cultura tão forte, tão solidificada, sustentável. Há uma verdade qualquer que pregam e falam, mas irmãos, eles conseguiram superar os obstáculos. E tudo isso é milagre, ou obra e graça do Espírito Santo, que é o Consolador, que ficou aqui para ministrar aos nossos corações e trazer o ensinamento da palavra do Senhor, e que operou esse milagre através da vida daquelas pessoas. Queridos, o Evangelho é algo que, além de ser vivido no dia a dia, é algo que precisa ser ministrado no dia a dia, ministrado na família, ministrado nas nossas relações, colocado como a grande visão que há em nossas vidas. Nós somos servos do Senhor, e como servos do Senhor, precisamos viver inteiramente dispostos a falar de Cristo e a superar os obstáculos. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos os mapas do nosso pastor. Ele gosta muito de mapas, né? E nós vamos mostrar aqui algumas situações aqui interessantes. Evangelismo, essa é a aula número 3. Os obstáculos que haviam ali. Vejamos, nós temos aqui, deixa eu ver. É esse aqui. Nós temos aqui o mapa mundi, bastante conhecido de todos nós, né? E ali nós temos aquela seta posicionando para a direção da Judéia, de Jerusalém, aonde começou a igreja primitiva, né?
Mais adiante aqui nós temos um retrato do Império Romano. Aquele ponto preto ali simboliza exatamente a capital do Império Romano, que era Roma. E aqui temos a Judéia, de onde foi difundido todo o Evangelho, de onde o Evangelho foi propagado por toda essa região, né? Nós temos aqui também, vejamos, um mapa que retrata exatamente como se difundiu o Evangelho. Ele começou ali naquele ponto mais destacado ali, que exatamente aponta para Jerusalém, né? Jerusalém foi o foco onde Jesus começou o seu ministério. Aliás, o Senhor ele começou a pegar por toda essa região, a falar sobre as verdades do reino por toda esta região, e, ao mesmo tempo, ele deixou sementes pelo caminho, né? Os apóstolos que estavam vivendo a esta época aí, eles começaram a colher o fruto daquilo que Jesus começou a deixar, né? Jesus ele evangelizou por toda essa região, de maneira que o evangelho ele foi evoluindo, e ele começou ali exatamente para os judeus, o povo que era inteiramente resistente, porque o que eles esperavam? Eles esperavam um Cristo valente, um Cristo que pudesse libertá-los do Império Romano. Eles esperavam um homem de guerra, um homem que não temesse tudo que estava, a condição social em que estavam vivendo, né? O fato de estarem submetidos ao Império Romano. Mas Jesus ele não veio trazer isso. Jesus ele veio trazer um outro ministério. Ele veio trazer uma outra palavra, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. A palavra do Senhor não nos mostra Jesus em momento algum guerreando ou fazendo guerra no meio, durante o exercício do seu ministério. E nós temos ainda que o Evangelho ele ganhou maior visibilidade. E ele se expandiu ali para Samaria, né? Diácono Filipe, que foi um dos escolhidos pelo Senhor, ele levou o Evangelho ali, ele, juntamente com as 3.000 almas que no dia de Pentecostes em Jerusalém, através do discurso de Pedro, se renderam a Cristo, ele e esses mais 3.000 começaram a divulgar a palavra do Senhor, dentro do território palestino, dentro do território judeu. E também, nós temos aqui uma maior expansão do reino de Deus, de maneira que o Evangelho chegou também na Galileia, chegou em Cafarnaum, segundo nosso pastor, o quartel-general de Cristo, né? Onde o Senhor Jesus começou a exercer também o seu ministério, e se expandiu ali. Só que na Galileia, quando chega a Galileia, o Sinédrio se levanta e diz o seguinte: olha, esses moços aí, essas pessoas que estão trazendo essa palavra, essa verdade, isso aí não é uma coisa muito boa, o povo está sendo exatamente dividido. E aí designam Paulo, o Sinédrio designa Paulo, que passou a perseguir a igreja, e todos nós conhecemos a história. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De homem que estava ali incumbido de perseguir a igreja, de matar cristãos, ele passou a ser o quê? Um homem que passou a pregar a palavra do Senhor. O Evangelho, irmãos, ele alcança primeiro os judeus, e nós temos aqui exatamente o que aconteceu. O território judeu, ele foi alcançado pelo Evangelho. Mas não pense você que, para que isso fosse possível, eles não enfrentaram qualquer obstáculo. Eles enfrentaram diversos obstáculos. E o primeiro obstáculo que eles enfrentaram foi o obstáculo judaico, não é? E esse obstáculo judaico tem duas dimensões claramente. Vamos ver aqui como é que estão descritos os obstáculos. O primeiro obstáculo judaico era exatamente a questão pessoal. Veja você faz parte de uma cultura em que o costume era sacrificar um animal para ter o quê? Perdão de seus pecados. O costume era
adorar a Cristo, adorar a Deus, e somente o único Deus, num dia de sábado. Ou seja, você tem um povo judeu preso à lei, preso aos rudimentos da lei, preso ao que a lei dizia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E uma criança, por exemplo, quando era apresentada, chegava aos 12 anos, o que acontecia? Ele era levado ao templo para exatamente saber qual é o conhecimento que ele tinha do Pentateuco, saber o conhecimento que ele tinha da lei. E Jesus foi um desses, por exemplo. Jesus esteve no templo e foi exatamente uma pessoa digna de admiração naquele momento em que ele se apresentou ali, porque os sábios que estavam ali verificaram que havia uma sabedoria muito diferente em Cristo Jesus. Então veja bem, a questão pessoal foi o primeiro obstáculo judaico à expansão do Evangelho. Vejamos, os primeiros cristãos eram homens e mulheres sem formação rabínica nenhuma, e que estavam tentando corrigir a teologia da fé. Veja só que petulância, eu diria. Homens e mulheres que viveram com um criminoso, porque na verdade Jesus era visto como um criminoso, ele morreu como um criminoso, ele foi crucificado, né? Homens e mulheres que viveram com Cristo, tentando corrigir exatamente a teologia e a fé, tentando corrigir as questões que ali haviam, mostrando que Jesus, ele era o Messias. Mas para os judeus, e a gente sabe que até hoje isso acontece, a propósito, minha filha estuda com um judeu, e ele disse para ela que ela faz parte do lado negro. O lado negro para eles é Cristo. É o lado mal da força, né? Então, assim, para os judeus, Jesus ainda não veio. Porque o que eles esperavam? Um Cristo com a espada desembainhada matando romanos. Eles esperavam alguém com tamanha astúcia de arregimentar homens e mulheres para destruir. Mas Jesus não veio assim. Na verdade, homens sem formação rabínica, mulheres que não tinham voz na sociedade, estavam tentando corrigir a teologia e a fé. E desses homens destacavam pescadores, destacavam mulheres, destacavam os publicanos, homens que recolhiam os impostos, homens que oprimiam o povo. E de repente, eles querem corrigir um rumo da história judaica. Era muita petulância. Então esse obstáculo para que o evangelho se propagasse no meio judeu foi muito grande, porque os judeus não aceitavam de maneira nenhuma. Mas apesar do obstáculo, o evangelho foi difundido na Judéia. O evangelho foi difundido de maneira tal que alcançou todos ali. 3.000 almas se converteram, e essas 3.000 almas começaram a ministrar a palavra do Senhor. Um outro obstáculo judaico que nós temos é exatamente este aqui. É a questão referente à mensagem própria do Evangelho. Jesus era visto como o Messias, mas para os judeus isso era uma impossibilidade, tanto quando ele esteve vivo, e muito menos ainda depois de sua morte. Porque afinal esperavam um herói, esperavam alguém forte, capaz de destruir, capaz de matar, mas ao contrário, veio um Cristo que pregou a palavra, que pregou o amor ao próximo, que pregou o evangelho na sua essência, e que ministrou a vidas, e que curou pessoas. Jesus era exatamente aquela visão do profeta Isaías, né? Ele libertou os cativos, os oprimidos. Para os judeus era isso. Então a mensagem também era um obstáculo para que o evangelho também se propagasse entre os judeus. Uma segunda questão referente à mensagem
é o problema relacionado à não exclusividade dos judeus quanto ao fato de ser povo de Deus. O que significa isso? Para os judeus, filhos de Abraão, somente eles eram o povo escolhido, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somente eles. Mas o evangelho, na verdade, não era só para os judeus. O evangelho era para os gregos, o evangelho era para os romanos, o evangelho era para os próprios judeus, e o evangelho era para todos, para os gentios da época. Veja bem, irmãos, esse problema de não exclusividade mexeu exatamente no brio dos judeus, porque eles esperavam o quê? Eles esperavam um Cristo valente e forte, mas o Cristo que veio, ele veio trazendo palavra inclusive para aqueles que não eram judeus. Uma outra questão que também incomodava e que era um obstáculo judaico referente à mensagem é exatamente o culto. Vou botar aqui. O culto. E o culto diz o seguinte, a adoração a um Deus aparentemente diverso de Yahvé, culto em dia diverso do sábado, liturgia diversa. O que significa isso? O culto, os judeus, eles adoravam, aqueles que se converteram ao evangelho, eles adoravam exatamente a quem? A Cristo. E não a Deus, o Deus, Yahvé. Somente a Cristo eles dirigiam a sua adoração. Então, isso para a cultura dos judeus, para a cultura dos judeus, para o pensamento dos judeus, era algo totalmente fora de razão. Fazer um culto em dia diverso. Qual é o costume do judeu? Ele guarda o sábado, ele separa o sábado. O sábado é o dia sagrado, o sábado é o que eu devo me consagrar, o sábado é o que eu devo prestar o meu culto. E uma liturgia diversa. Que liturgia diversa seria essa? Seria uma adoração a Cristo sem sacrifício. Ou seja, quando se ia ao templo, se levava também o quê? O sacrifício, para expiação dos pecados. Levava a ovelha, levava a pomba, levava ali o animal que seria imolado para que os meus pecados fossem o quê? Perdoados. Era essa a tradição dos judeus. Mas Cristo, ele trouxe uma tradição diferente. Ele, por um único sacrifício, morreu e morreu por todos nós. Nós não precisamos mais de sacrifício. Jesus, ele se fez sacrifício. Jesus, ele se fez carne. Jesus se revelou. E ele trouxe para nós a salvação. Então, ele nos libertou desses rudimentos e dessas culturas judaicas. Não que nós tenhamos que desprezar, então, o Pentateuco, de forma alguma. Está aqui na Bíblia. Né? Não que devamos desprezar o que a palavra do Senhor nos diz acerca dos judeus de forma alguma, porque tudo que está lá no Antigo Testamento significa o quê? Sombra do que veio se amoldar aonde? Em Cristo Jesus. O sacrifício era feito, Jesus fez sacrifício. Alguém era morto e imolado, Jesus morreu. Algum animal ali era posto sobre o altar, Jesus foi posto sobre uma cruz e morreu pelos nossos pecados, morreu pela nossa vida, morreu para que hoje obtivéssemos a salvação, morreu para que tivéssemos a certeza de que, se partirmos hoje, nós teremos um encontro com Ele. Ele nos deu essa certeza, Ele nos trouxe essa verdade. Então não há mais a necessidade de eu trazer nada, porque Jesus morreu na cruz por mim e Ele ressuscitou. Aleluia, glória ao Senhor. Isso escandalizava de uma maneira tal aos judeus, que eles se incomodavam com que aqueles homens, aquelas mulheres, iletrados, despreparados, pregavam. E aí eu quero trazer um contexto, para o nosso contexto atual. Você pode até imaginar o seguinte: mas eu não tenho qualquer cargo, eu não exerço qualquer ministério dentro da igreja. Meu irmão,
não é cargo que te leva para o céu. Não é ministério que você exerça na igreja que te leva para o céu. O que te leva para o céu é a tua obediência à palavra. Mas o que te dá uma coroa repleta e molhos de alegria na presença do Senhor é ganhar almas. É ganhar almas. É não se esconder, mas é estar visível. Visível para que as pessoas te vejam e não vejam em você qualquer pessoa. Vejam Cristo na sua vida. Você é testemunha viva. Você é testemunha viva onde quer que você ande. Alguém vai ver algo diferente sobre você. Então, nós temos essas questões que eram os obstáculos enfrentados. Mas, irmãos, o Evangelho ele também tinha necessidade de alcançar outras terras, de alcançar outros lugares, para que o nome do Senhor fosse difundido. Então, veja só, além dos obstáculos judaicos, nós vamos ver aqui um mapa muito interessante. Esse aqui é o mapa onde se destaca em vermelho, nós temos aí todo o Império Romano. E o Evangelho ele começou ali na Judéia, exatamente onde está ali uma primeira seta que vai aparecer, aquele destaque ali. Ele começou ali na Judéia, como nós vimos ali em Jerusalém, Pedro com seu grande discurso falou, almas se converteram, almas foram batizadas pelo Espírito Santo, depois ganhou outros ares dentro mesmo do território judeu, mas ele se expandiu, irmãos. O Evangelho ele foi ali para mais ao norte, né? E foi se expandindo pela Ásia Menor, Ásia Maior, até chegar no território romano. E aqui está um grande obstáculo. E que o nosso pastor, ao nos ministrar, nos disse o seguinte: isso aqui é um grande milagre. Porque como homens iletrados, despreparados, puderam sair do território da Judéia e pregar para gregos e para romanos. Pregar para pessoas ali que tinham uma cultura totalmente diversa. Nosso pastor falou algo interessante na última lição que ele ministrou, e eu gravei bem. Se os homens da igreja primitiva, aqueles que estavam ali na igreja primitiva, tinham muitos motivos para pregarem o Evangelho, eles tinham talvez um motivo dobrado para deixarem de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque os obstáculos eram grandes. Eles enfrentaram os obstáculos judaicos, mas eles também enfrentaram os obstáculos greco-romanos. Vejamos, quais foram os obstáculos greco-romanos que os primeiros cristãos, que a igreja primitiva teve que superar para que o Evangelho alcançasse todo aquele mapa que nós vimos ali agora. Vejamos, o Império Greco-Romano tem algo interessante, porque ele tinha uma religião oficial. Ele impunha uma religião oficial. Além do que, ali havia um panteão com inúmeros deuses, Netuno, Afrodite, e dentre outros deuses adorados pelos greco-romanos, pela cultura greco-romana. E o que acontecia com os irmãos ali? O Evangelho começou a chegar naquela região, começou a ser pregado naquela região, começou a ser difundido, Jesus sendo pregado e pessoas se convertendo, tá? Não era só uma mera pregação, não era uma pregação de uma voz que clama no deserto, não. Eram pessoas que também estavam sendo alcançadas dentro desse território. Então, veja bem, a religião oficial ali dos greco-romanos, elas impunham uma obrigação de que todos participassem dos cultos oficiais, independentemente de crerem ou não, todos. E quando eu digo todos, até aqueles que se converteram ao Evangelho. Mas os crentes, os que estavam lá, eles não participavam. Eles não se submetiam a esses cultos. E eles eram vistos logo como pessoas desobedientes. Não é? Ou seja, eles estavam ali no meio de uma cultura, falando de Jesus, mas não se curvavam diante dos deuses do panteão romano. E para os gregos romanos, aqueles cristãos, eles eram desobedientes, porque não seguiam a religião oficial do império. Os cristãos eram acusados de ateísmo,
porque não prestavam homenagens aos deuses habituais da época. Ora, ateísmo, mas eles não criam em Cristo, eles não criam em Deus. Por que ateu? Porque haviam vários deuses adorados por aquele povo. E se não fosse prestado culto àqueles deuses, o que acontecia? Eles eram considerados logo como pessoas ateus, né? Os cristãos não cultuavam os deuses greco-romanos. Eles não se submetiam a Netuno, a Afrodite, aos cultos a esses deuses, às orgias que os gregos e os romanos se submetiam. Nada disso. Eles eram firmes em Cristo Jesus e pregavam Cristo Jesus. Os cristãos ainda, pasmem, eles ali para os greco-romanos eram acusados de incesto e de canibalismo. Por que incesto? Porque se chamavam de irmãos, se tratavam de irmãos. E como é que era possível um irmão casar com uma irmã? Isso era um incesto, na visão dos greco-romanos. E também eram acusados de canibalismo. Por quê? Hoje nós estamos reunidos aqui para comer do corpo e beber do sangue de Cristo, não é verdade? E todo culto cristão, eles tinham uma santa ceia. E quando os greco-romanos ouviram falar, opa, eles estão lá reunidos para comer do corpo e beber do sangue, eles acusavam o cristão de matarem crianças para comer e beber do sangue. Então, por isso, eles acusavam os cristãos de serem canibais, né? Nós hoje estamos aqui. Mas estamos aqui, primeiramente, para celebrar o nosso compromisso com o Senhor e para reafirmar o quê? A nossa aliança com Ele. A nossa aliança com Ele. O cristianismo também era visto pelos greco-romanos como algo novo, né? E logo algo novo é algo que não tem estabilidade alguma, algo que não tem fundamento nenhum, algo que não está sedimentado, isso aí é uma moda que logo vai passar. Olha, o Evangelho está aqui hoje. Passou a moda? Então não é moda, é o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho está sedimentado, irmãos. O Evangelho está exatamente cristalizado. Ele está exatamente firme. Então não é uma moda. Mas para os gregos romanos, o Evangelho era visto como uma coisa nova. E nada que fosse novo poderia ser o quê? Verdade, poderia trazer verdade. A palavra do Senhor nos diz aqui, nós tivemos um congresso aqui a semana passada, que diz o seguinte, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade. Então o Evangelho é verdade, porque faz parte da essência de Cristo. Ele nos trouxe a verdade, Jesus é a verdade, o Evangelho é a verdade. Então não é uma simples moda, algo que não poderia ser verdadeiro, como os romanos e os greco-romanos entendiam. E para os greco-romanos ainda, dizia o seguinte, o cristianismo atraía as classes mais baixas, simples e analfabetas, assim não passava de uma supércio da ralé, da sociedade, da qual até os judeus faziam questão de se dissociar. E de fato, até alguns dos judeus, aquele mais ortodoxo, ele não aceitava o Evangelho. Ele simplesmente entendia que o Evangelho ele feria vários princípios judaicos, vários princípios da cultura judaica, várias questões referentes à cultura judaica. E para os greco-romanos, então, por envolver pessoas de baixa classe, de baixo conhecimento, por envolver pessoas analfabetas, pessoas simples, o Evangelho ele era uma mera superstição, algo que não ia prosperar de maneira nenhuma. Prosperou tanto que alcançou a mim e alcançou a você. Prosperou tanto que hoje é o motivo de estarmos reunidos aqui. Prosperou tanto que nós estamos reunidos como igreja hoje. Não é uma superstição, não é algo relacionado à classe social. Aliás, o Senhor Jesus ele não fez qualquer acepção de pessoas. Ele pregava diante dos grandes sábios,
mas ele também ia aos humildes, aqueles pequenos. Então o Evangelho ele não faz uma acepção de pessoas. O Evangelho é para todos nós, é para toda a humanidade. É para aquele que você acha que até não merece. O Evangelho é para ele também, é para ela também. Que às vezes nós pensamos, mas eu sou um missionário, eu sou alguém da parte do Senhor, eu sou um comissionado, eu tenho uma expedição a realizar, que é exatamente pregar o Evangelho, mas para determinada pessoa eu não vou pregar. O Evangelho não faz acepção, irmãos. O Evangelho não está no gosto do nosso sentimento. O Evangelho está no gosto do Espírito Santo de Deus, porque pessoas precisam ser alcançadas. Então, para os greco-romanos, atraía pelo menos somente as classes mais baixas da sociedade. Uma outra questão que era um obstáculo greco-romano era exatamente os padrões éticos do cristianismo eram um obstáculo enorme para a sua aceitação. Que padrões éticos é esse? O menino que nascesse defeituoso lá na Grécia ou em Roma, o que acontecia com ele? Ele era jogado de um despenhadeiro. O Evangelho não ensina isso, não ensinou isso de maneira alguma. Para os greco-romanos, poderia ter culto, orgias, e ter várias mulheres, por exemplo, mas o padrão ético do cristianismo diz que eu devo ser devotado apenas a uma esposa. Uma outra questão era com relação à aceitação, né, de pessoas. O Evangelho, irmãos, ele tem um padrão ético diferenciado para as nossas vidas. Não adianta eu me vestir se eu não me vestir. Compreenderam? Não adianta eu me vestir, mas se dentro de mim não houver uma mudança grande, a ponto de atingir até aquilo que eu concebo como padrão ético para a minha vida. Eu preciso me vestir inteiramente da palavra do Senhor. Eu preciso inteiramente estar disponível à palavra do Senhor. Então, por isso, o Evangelho era um grande obstáculo também para a aceitação dos greco-romanos. Mas, apesar disso, o Evangelho chegou naquele território. E pessoas se converteram. E pessoas se renderam ao Senhor. Os cristãos, para os greco-romanos, eram detestados por serem antissociais, pois não participavam de todos os eventos sociais e culturais, mas de bem poucos. Eles não participavam. Que comunhão há entre o mundo e o que a palavra do Senhor nos diz? A única comunhão que talvez tenhamos que ter é exatamente ligada pela palavra. É pregando o Evangelho. Se eu quero ter comunhão com o ímpio, a minha comunhão com ele tem que se restringir. Talvez um negócio que eu faça com ele, acobertado pela lei civil, tranquilo, mas eu preciso muito mais do que isso. Eu preciso dirigir a ele a palavra. Essa é a minha comunhão com ele. A comunhão que eu tenho que travar com a pessoa que está lá no pecado é através da palavra. Também não é apontando o erro dele. Somos nós, pessoas capazes de julgar? Não estamos neste púlpito ou neste lugar para julgar comportamentos, para julgar pessoas. Para Cristo e para o Evangelho, não existem pessoas que estejam fora do alcance da palavra. Então não está ao meu alvedrio, ao meu pensamento pessoal, entender quem é que merece e quem é que não merece o Evangelho. Todos precisam ser alcançados. E não é pela questão antissocial. Eu não sou um antissocial. Eu apenas não me associo com coisas que não guardam pertinência com a palavra do Senhor. Eu tenho que me associar a pessoas que realmente pugnam e querem viver a palavra do Senhor na sua essência. Querem estar diante do Senhor, querem viver para o Senhor, querem andar diante do Senhor. E tantos quantos eu puder arrebanhar para estarem comigo,
eu farei e você também fará. Amém? Então, para os greco-romanos, eles eram detestados por eles, porque eram considerados antissociais, não participavam de tudo. E nós estamos nesse mundo, e nem de tudo nesse mundo participamos. Nem de tudo nesse mundo comungamos, mas vivemos nele, irmãos. Nós estamos aqui. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo eleito, sacerdócio real, pessoas escolhidas para ministrarem a palavra do Senhor. Para trazer mais um para estar ao nosso lado, para trazer uma família para estar do nosso lado, para trazer o nosso vizinho a estar do nosso lado. Eu tenho um amigo que todos os dias ele vai comigo para o trabalho. A gente trabalha no mesmo local, então ele vai comigo. Ele é um católico daqueles católicos, praticante, firme e tal. Outro dia minha filha falou comigo algo interessante, a gente estava voltando, deixamos ele na casa dele, na parada, voltando para casa, e aí minha filha falou assim, meu pai, o senhor precisa ganhar esse homem para Jesus? Você já falou de Jesus para esse homem aí? Já falou? Você precisa falar de Jesus para esse homem. Eu falei, realmente, eu preciso falar de Jesus. Dou meu testemunho, falo de Jesus. Mas assim, a gente sabe que para tudo tem que ter uma estratégia. Nós temos que ter um meio, um modo de trabalhar. Não é assim de supetão, você aceita Jesus, então você vai para o inferno. Não é isso. Embora a palavra seja essa, na essência, mas não é dessa maneira que eu posso evangelizar. Não é desse modo que eu vou conseguir ganhar alguém para Jesus. Não é condenando a religião do outro, ou o pensamento do outro, que eu vou ganhar alguém para Jesus. Não é desse modo. Eu só posso ganhar alguém para Jesus, primeiramente, sendo um instrumento do Espírito Santo de Deus, para falar e semear, e deixar aquela semente ali, crescendo, crescendo, e sempre que puder, dá uma regada. Sempre que puder, semeia mais, coloque mais, de uma maneira que aquela pessoa vai ser alcançada para Jesus, irmãos. Porque nada, a palavra que é semeada, ela nunca vai voltar vazia. Entenda isso. Mas eu não preciso falar, fale de Jesus. A palavra que você disser, ela jamais vai ficar uma mera palavra. Ela vai ser falada. E ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai dar fruto. De maneira que você vai ver a obra milagrosa de salvação. Se os gregos e os romanos foram alcançados, se os judeus foram alcançados, você acha que o seu vizinho, a sua vizinha não podem ser alcançados? Podem. O evangelho é milagre, o evangelho é o poder de Deus. Paulo fala, é o poder de Deus, e eu não me envergonho dele, é o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. É o poder de Deus. Mas, irmãos, além dos obstáculos judaicos, além dos obstáculos greco-romanos que o evangelho teve de suportar, teve de enfrentar, ainda tinha uma questão muito interessante. A misericórdia divina teve que intervir também. Porque, veja bem, haviam pessoas que falavam mal sem conhecer, e internamente também havia uma doutrina diferente crescendo no meio dos cristãos. E para isso, Deus levantou homens sábios para ministrarem, para falar e para defender o evangelho. Quem são esses homens sábios? Nós temos aqui duas figuras, duas classes de homens sábios que o Senhor levantou. A primeira classe são os apologistas. O que faziam os apologistas? Eles defendiam o evangelho de uma maneira externa. E nós temos uma outra classe, os polemistas, que defendiam o evangelho internamente, ou seja, dentro da igreja. Os apologistas, eles refutavam as falsas acusações de ateísmo, canibalismo, incesto, preguiça.
aquilo que os judeus e os próprios greco-romanos falavam, né? Então, os apologistas tinham essa incumbência de fazer a defesa externa do Evangelho. Eles eram homens sábios, homens levantados pelo Senhor, eu digo homens letrados, homens que tinham uma envergadura de conhecimento talvez um pouco maior, e para isso Deus os levantou para pregar e para defender o Evangelho de uma maneira externa, assim como os polemistas. E diferentemente dos apologistas do segundo século, que procuraram fazer uma explanação, uma justificação racional do cristianismo para as autoridades, os polemistas, eles procuravam defender a própria igreja internamente. Porque o que aconteceu, irmãos? Muitas pessoas reunidas, muitas pessoas falando de Cristo, e daí a pouco vem o quê? Uma doutrina falsa. Surge algo que diz, olha, Cristo não morreu. Que absurdo! Cristo não morreu. Cristo não ressuscitou. Né? Enfim, traziam situações que era preciso combater naquela época. Né? E para isso Deus levantou os polemistas. Os apologistas, eles demonstravam que, ao contrário do cristianismo, o judaísmo, as religiões pagãs e o culto do Estado eram loucos e malévolos. Ou seja, eles demonstravam, na verdade, que o judaísmo e as religiões pagãs, os cultos, né, ao Estado, aos deuses do Estado, eles eram loucos e malévolos. Ou seja, eles traziam isso para as autoridades greco-romanas. Eles diziam, olha, o que vocês fazem aí é totalmente errado, tá? O que vocês fazem aí não está de acordo com a palavra do Senhor. O que vocês fazem aí não está de acordo. Então, eles traziam isso de uma maneira, de um conhecimento de uma maneira que as pessoas pudessem compreender melhor o que era o Evangelho. Os polemistas, por sua vez, eles se empenharam em responder ao desafio dos ensinos heréticos, condenando veementemente esse ensino e seus mestres. Foi como disse, hereges, pessoas foram se erguendo dentro da igreja e difundindo doutrina totalmente inconveniente e que não estavam de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Os apologistas também fizeram um apelo racional aos líderes pagãos e procuraram criar uma interpretação inteligente do cristianismo e assim revogar os dispositivos legais contra si. Porque veja bem, o que aconteceu naquela época? O contexto era o seguinte, olha, se pregar o evangelho vai morrer. Era a lei. Se começar a falar demais, para a arena, para o coliseu, espetáculo. Olha o obstáculo grande, olha a dificuldade. Quantos mártires para que o evangelho pudesse chegar a nós. E os apologistas fizeram isso, eles começaram a defender para que as leis fossem revogadas e eles pudessem o quê? Pregar o evangelho pudesse ser pregado. Além do mais, né, os apologistas estiveram preocupados com a ameaça à segurança da igreja, especialmente com a perseguição. Os polemistas, que tinham uma formação cultural cristã, preocupam-se com a heresia, né, que era difundida. Então veja bem, irmãos, além dos obstáculos, Deus foi estratégico, porque levantou homens, pessoas, apologistas e polemistas, para defenderem o evangelho, para fazer com que o evangelho pudesse ter progresso, pudesse crescer, pudesse alcançar classes, pudesse alcançar pessoas, pudesse alcançar lugares que jamais poderiam ser alcançados. Isso é obra de milagre. A expansão do evangelho, irmãos, é milagre. É milagre. E aqui nós temos alguns dos expoentes, eu quero só retratar de forma rápida os expoentes aqui entre os polemistas e os apologistas. Policarpo era um deles, Orígenes, Tertuliano, Papias,
Clemente, Atanásio, né? Eram homens levantados pelo Senhor. Justino Marte, qualquer semelhança com Lutero é mera coincidência. Agostinho de Hipona, Jerônimo, Inácio, homens levantados pelo Senhor para que a palavra de Deus fosse difundida. Irmãos, nós vivemos num tempo em que a liberdade para falar de Jesus, ela é total. Nós não temos restrição de lugar, de pessoas. Não sei você, mas na repartição que eu trabalho, no final de ano, a autoridade com que trabalho me chama para que eu possa orar. E o que eu faço naquele momento? Eu aproveito. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus para aquelas pessoas. Aproveitando ali o momento de confraternização, o espírito de Natal, eu aproveito a oportunidade. Não falo isso para o meu engrandecimento, não falo isso para que eu seja destaque, mas eu quero dizer para você o seguinte: você tem a capacidade plena de todas as suas faculdades. Você lê, você ouve, você fala, você cheira, você anda, você tem os movimentos de mãos, você pode correr, você pode andar. O que está te impedindo de pregar o Evangelho? O que está lhe impedindo de falar a palavra do Senhor? Qual é o obstáculo? Você sabe qual é o obstáculo que nós temos atualmente? Nós mesmos somos o obstáculo para pregar o Evangelho. Somos nós mesmos que colocamos os obstáculos para falar da palavra do Senhor. Nós mesmos que nos escondemos. Nós mesmos que estamos presos. Os obstáculos somos nós que colocamos, irmãos. Porque nós vivemos em um país em que temos plena liberdade para falar do Evangelho. É por um acaso? Não, não é por um acaso. Se o Senhor levantou o Brasil para ser celeiro do mundo, e o celeiro não é só com a questão de alimentos, não. É com a palavra. Nós somos o celeiro do mundo, irmãos. Se nós temos liberdade, nós somos o celeiro capaz de difundir o Evangelho para outros lugares. Ser uma nação diferente. Ah, mas o contexto político não importa. O Senhor te fez boca neste tempo. O Senhor te levantou neste momento. E você tem que se erguer para isso. Sabe o que eu vejo? Outro dia até estava comentando algo com minha esposa. O que eu vejo é que parece que as pessoas, elas vêm à igreja, alcançam a bênção, e aí parece que o Evangelho morreu. Eu não preciso mais falar de Jesus. Eu não preciso mais pregar. Irmãos, você tem recebido do Senhor, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso e Ele não mente contra a sua própria palavra. Mas você é missionário. Você é missionária. Você é um evangelista. Você é uma evangelista. Não ponha obstáculos para falar do amor de Jesus. Não ponha obstáculos. Seja a referência onde você está, aonde você trabalha, aonde você desenvolve as suas atividades. Seja referência. Na sua vizinhança, seja referência. Na sua família, seja referência. A gente ganha até calado, irmãos. Até quietinho, a gente ganha alma para Jesus. Até falando nada, o Espírito Santo de Deus começa a movimentar pessoas. Nós temos que fazer como os apóstolos, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, em todas as questões, nas orações, para que a palavra do Senhor ela seja viva e eficaz.
Se a palavra do Senhor foi viva e eficaz para alcançar a mim e alcançar a você, ela também é viva e eficaz para alcançar outras pessoas, para alcançar outras almas, para que outras pessoas estejam completando os claros desses bancos. Estejam aqui conosco, cultuando o Deus verdadeiro, louvando o Senhor em todo o tempo. Fique de pé em nome de Jesus. Evangelismo é optar por testemunhar a verdade de Deus, independentemente das circunstâncias, sejam qual elas forem. É dificuldade, é obstáculo, é problema. Eu tenho que optar por testemunhar, por falar de Jesus. Ah, mas não é obstáculo. Obstáculo talvez fosse o que era imposto aos judeus, aos cristãos da igreja primitiva. Hoje nós não temos obstáculos. Hoje nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus operando, falando através de nossas bocas, falando às pessoas que estão à nossa volta. Testemunhe, opte por testemunhar, por ser boca de Deus nesse tempo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, te louvamos, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas, mas, Senhor, nós precisamos ser boca tua neste tempo, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, ser instrumentos teus neste tempo, Senhor. Nós precisamos ganhar almas, Senhor. Nós precisamos de vidas, Senhor, convertidas, ó Pai, totalmente rendidas à tua presença, totalmente rendidas a ti, Senhor. Faze-nos teus instrumentos, ó Pai, verdadeiros, homens e mulheres destemidos, ó Pai. Homens e mulheres que impunhem a tua palavra e a propaguem, Senhor, aonde quer que estejam, Pai. Faze-nos teus, ó Pai. Faze-nos, Senhor, homens e mulheres, totalmente, Senhor Jesus, rendidos à tua palavra e rendidos a ti, para que possamos, ó Pai, exercer o ministério que tu pusestes em nossa mão, Senhor, que era para falar, é para cumprir o teu ide, Jesus. E que não tenhamos qualquer obstáculo como obstáculo, Senhor, a pregar a tua palavra. Mas, Senhor, usa-nos como teus instrumentos. Assim nós te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Podes assentar. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz arder neste povo. Não havia possibilidade nenhuma do evangelho chegar onde chegou. Nós éramos escândalo para judeus, loucura para gregos e romanos, mas eles não contavam com o Espírito Santo, eles não contavam com Deus, poderoso Espírito Santo. E engraçado, nenhum de nós sabia defender o evangelho. O que Deus fez? Deus salva Justino Marte, Policarpo. Deus salva Tertuliano, o maior advogado no tempo e na história daquela época. E esses homens se levantam defendendo o evangelho, enquanto a gente ia e testemunhava e ganhava gente para Jesus. Todas as dificuldades
O Senhor proverá. O Senhor proverá. Aquilo que faltar à igreja, o Senhor proverá. Mas nós temos que nos levantar e pregar o Evangelho. Vamos cear?